Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O quadro amaldiçoado. Boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Carla e eu quero contar uma experiência que eu vivi há alguns anos. Era uma noite comum de 2018. Eu estava sentada à mesa da cozinha enquanto minha mãe lavava a louça. Tudo parecia normal até que uma coisa muito estranha aconteceu. Do nada, um pote de vidro que estava bem no alto da geladeira caiu sozinho. Não foi apenas uma queda, ele se espatifou com tanta força no chão que os estilhaços pareciam ter se espalhado por todos os cantos. Minha mãe e eu nos entreolhamos paralisadas. Algo estava errado, muito errado. Nos dias seguintes, a sensação de peso na cozinha e no meu quarto ficou insuportável. Era como se algo invisível estivesse sempre por perto, observando e respirando no mesmo espaço que eu. O ar parecia mais denso e os dias mais escuros. Eu não sei bem como explicar, mas eu acho que a gente sente quando o nosso lar, a nossa casa, parece diferente. Havia alguma coisa que me causava calafrios todas as vezes que eu ficava sozinha em casa. Parecia que eu não estava sozinha de verdade. Foi então que eu e minha mãe decidimos ir à igreja. Isso não era algo que costumávamos fazer com frequência, mas aquela noite havia um pastor de outra cidade pregando, e durante o culto, em meio à multidão, os olhos dele encontraram os meus. Era como se ele enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Ele apontou para mim e me chamou para subir ao altar. Com a voz firme, mas cheia de compaixão, ele disse que havia um encosto atrás de mim, uma presença sombria que me acompanhava há tempos. Ele descreveu meu quarto com uma precisão assustadora. Ele mencionou cada detalhe como se ele já tivesse estado lá. Mas o que mais me chocou foi quando ele mencionou um quadro escondido debaixo da minha cama. Era um quadro azul com uma rosa vermelha bem no centro. Aquele quadro estava em uma parede na casa da minha avó, e quando ela faleceu e tivemos que esvaziar a casa, aquele quadro foi parar debaixo da minha cama. Luciano, eu gelei. Ele me aconselhou a me livrar imediatamente daquilo, pois ele tinha sido usado em um ritual maligno. Segundo ele, o nome da minha avó havia sido colocado na boca de um sapo como parte de um trabalho de magia negra. O pastor orou por mim e por minha mãe, mas no final da oração, minhas forças me abandonaram e eu desmaiei ali mesmo no altar. Quando voltamos para casa, eu fui direto ao meu quarto. Eu puxei o quadro debaixo da cama com uma mistura de medo e repulsa. Aquilo sempre esteve ali acumulando poeira, mas eu nunca havia sentido vontade de jogá-lo fora, assim como eu sempre ficava adiando pendurá-lo na parede. O porquê, nem eu sei. Eu decidi então que eu iria queimá-lo. Eu levei o quadro para o quintal, despejei álcool por toda a superfície e risquei o fósforo. Para o meu desespero, o fogo simplesmente não pegava. As chamas lambiam as bordas do quadro, mas nunca se alastravam. Era como se algo estivesse protegendo. Eu comecei a orar com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus que aquilo acabasse de uma vez por todas. Eu joguei mais álcool, mais fósforos, até que finalmente as chamas consumiram tudo. Naquela noite eu dormi pela primeira vez em meses sem sentir aquela presença opressora. Eu ainda penso naquele quadro às vezes, na sensação de peso, no olhar do pastor e no que poderia ter acontecido se eu não tivesse me livrado dele. O inimigo se aproveitou do meu momento mais frágil. Eu havia perdido meu pai apenas alguns meses antes, e eu acredito que o meu estado emocional foi uma porta aberta para a entrada daquele encosto. Mas naquele dia,
Eu acredito que uma batalha foi travada e, graças a Deus, vencida. Depois disso, nunca mais eu deixei nada suspeito escondido debaixo da minha cama. Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela atenção. O último desejo do meu avô. Boa noite, Luciano e ouvintes do canal. Eu me chamo Iracema e eu sou de Goiânia. Desde criança que eu ouço minha mãe contar uma história que aconteceu com meu avô, pai dela, quando ele faleceu. Eles moravam em uma cidade no interior, longe da capital onde eu moro hoje com a minha família. Eu só o vi uma vez quando eu tinha 3 anos, durante uma visita que a minha mãe fez à casa onde ela nasceu. Ela havia se mudado para a cidade grande com meu pai há alguns anos, buscando uma vida melhor. A minha mãe sempre contava que o meu avô tinha um desejo muito claro. Ele não queria, de forma alguma, ser enterrado em uma cidade vizinha, conhecida por suas histórias sombrias e por um cemitério que muitos diziam ser amaldiçoado. Ninguém sabia ao certo o motivo desse pedido, mas ele era muito firme quando tocava nesse assunto. No entanto, quando ele faleceu, por questões de logística e pressão de alguns parentes, o funeral acabou sendo realizado exatamente no lugar onde ele não queria ser enterrado. A minha mãe ficou desconfortável, mas não teve forças para ir contra a decisão da família. Durante o caminho do velório até a sepultura, algo muito estranho começou a acontecer. O caixão quebrou, não uma, mas 3 vezes. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando impedir que ele fosse enterrado ali. O chão parecia mais instável a cada passo e um vento frio cortava o rosto de todos que carregavam o caixão. Após o enterro, minha mãe voltou para casa muito nervosa. Ela dizia sentir que algo não estava certo, como se a alma do meu avô não estivesse em paz. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, nós ouvíamos batidas leves na porta da sala. A minha mãe, sempre corajosa, abria a porta, mas nunca havia ninguém por perto. Uma noite, porém, ela sentiu um cheiro forte de flores murchas no corredor. O mesmo cheiro que estava presente no velório. Eu também comecei a sentir a presença de alguma coisa. Sempre que eu estava sozinha no meu quarto, eu sentia como se alguém estivesse me observando. Às vezes eu ouvia um sussurro baixo, quase inaudível, chamando pelo nome da minha mãe. Certa noite, minha mãe teve um sonho muito vívido com meu avô. Ele estava parado no meio de um campo com uma expressão triste, e ele dizia apenas uma coisa: me tirem de lá. Depois desse sonho, minha mãe decidiu que precisava fazer alguma coisa. Nós voltamos àquela cidade que o meu avô odiava. O cemitério ficava no alto de uma colina, cercado por árvores retorcidas que pareciam vigiar cada visitante. O túmulo do meu avô estava lá, mas algo parecia errado. Luciano, eu juro por Deus que o chão estava levemente remexido, como se alguém tivesse tentado sair de lá de baixo. A minha mãe chamou o padre da igreja local para fazer uma oração no túmulo. Durante as orações, um vento forte soprou e o céu que estava limpo ficou coberto de nuvens escuras. O padre parecia nervoso, mas ele continuou orando. Depois da missa, minha mãe tomou uma decisão. Ela iria transferir os restos mortais do meu avô para a cidade onde ele realmente queria ser sepultado. O processo foi difícil, mas depois de algumas semanas nós finalmente conseguimos. No dia seguinte ao novo sepultamento, o vento cessou e o cheiro das flores murchas desapareceu. As batidas na porta pararam e as noites voltaram a ser silenciosas. Todo aquele peso no ar e aquela sensação de não estar sozinha também desapareceu, felizmente.
Tudo voltou a ser como era antes disso tudo acontecer. A minha mãe acredita que finalmente o meu avô descansou em paz. E eu também acredito. Às vezes, as vontades dos mortos precisam ser respeitadas, pois elas têm mais poder do que imaginamos. O que uma pessoa deseja em vida continua também depois da morte. Muito obrigado a todos pela atenção. A linha do trem. Aqui onde eu moro é uma cidadezinha do interior. Todo mundo se conhece, e à noite as ruas ficam completamente vazias. A escuridão toma conta de tudo e o silêncio é tão profundo que chega a ser assustador. Parece uma cidade fantasma. Na rua onde eu moro, sempre acontece alguma coisa estranha. Certa vez eu estava em casa e eu saí no portão para tomar um ar fresco. O céu estava limpo, mas uma sensação estranha me deixou nervosa. De repente eu ouvi um barulho que parecia o som de dezenas de cavalos cavalgando. O som era forte, como se os cascos batessem no asfalto com fúria. Eu fiquei parada tentando enxergar alguma coisa, mas eu não vi nada. O som passou por mim como se algo invisível estivesse atravessando a rua. O meu coração disparou e eu entrei correndo para dentro de casa. Outra vez eu estava voltando para casa de madrugada com a minha avó e uma amiga dela. Tínhamos acabado de atravessar a linha do trem quando algo chamou a nossa atenção. Uma lamparina flutuava no ar, deslizando lentamente pela linha férrea. Parecia que alguém a segurava, mas não havia ninguém ali. O mais estranho é que ela balançava suavemente como se estivesse sendo carregada por mãos invisíveis. A minha avó, com a voz trêmula, murmurou. Antes, os vigias andavam por aqui com lamparinas, verificando se havia alguém na linha do trem. Nós ficamos paradas observando a lamparina, até que ela desapareceu na escuridão. Naquela mesma noite, ficamos sabendo que um antigo vigia, já idoso, estava sendo velado na cidade. Depois desse episódio, eu comecei a prestar mais atenção às coisas ao meu redor. As noites ficaram mais tensas, mais carregadas. Certo dia, enquanto eu caminhava até a padaria de manhã cedo, eu vi pegadas frescas na linha do trem. Elas iam e vinham como se alguém tivesse caminhado por ali durante horas, mas não havia sinal de ninguém por perto. Em outra ocasião, eu acordei no meio da noite com o som de passos pesados na rua. Eu me levantei da cama, fui até a janela e eu vi uma figura escura de chapéu largo caminhando lentamente pela linha do trem. Ele segurava uma coisa que brilhava fracamente como uma lamparina. Eu decidi comentar com um vizinho mais velho sobre tudo isso. Ele me contou uma história que me deixou arrepiada. Anos atrás, um homem havia morrido atropelado por um trem enquanto fazia sua ronda noturna. Dizem que desde então, ele nunca deixou de cumprir o seu dever. A sua lamparina aparece para aqueles que ainda conseguem sentir a sua presença. Naquela noite eu fiz uma oração antes de dormir, pedindo paz para aquela alma perdida. Desde então eu ainda escuto sons estranhos e às vezes eu vejo luzes fracas pela janela, mas eu tento não dar tanta atenção. Viver aqui é assim. Cada noite traz uma nova história, uma nova sensação de que estamos compartilhando esse espaço com algo que não podemos ver, mas que está bem ali ao nosso lado, esperando ser notado. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. A mulher que gritava demais. Minha vizinha Mônica sempre foi um pouco estranha.
Se ela não estava gritando, com certeza estava fazendo algum tipo de barulho. No começo pensávamos que era apenas parte da personalidade dela, mas tudo mudou quando descobrimos o motivo por trás dos seus berros. Eu me lembro da primeira vez que ouvimos gritar. Todos os vizinhos correram para a casa dela, achando que algo grave havia acontecido. Nós até chamamos a emergência, mas ao chegarmos, a encontramos sentada no quarto chorando desesperadamente. Quando perguntamos o que tinha acontecido, ela disse que alguém havia cortado seu cabelo. No entanto, era óbvio que ela mesma tinha feito aquilo. Havia tesouras e mechas de cabelo espalhadas pelo chão. A polícia chegou e nos repreendeu por um chamado falso, enquanto ela pedia desculpas por, em suas palavras, ser apenas uma mulher que grita demais. Ela prometeu que seria mais cuidadosa no futuro, mas isso não aconteceu. Apenas 3 dias depois, a Mônica voltou a gritar. Mais uma vez, os vizinhos correram para socorrê-la. Dessa vez, ela alegou que havia encontrado um gato morto em seu quintal ao voltar para casa. Segundo ela, o animal tinha uma aparência estranha. A cena era tão desconfortável que começamos a suspeitar dela. Tanto a sua reação quanto as suas lágrimas pareciam exageradas. Enquanto os outros acreditavam nela, eu não podia deixar de pensar. Essa mulher matou um bichinho indefeso para chamar a atenção. Meus amigos, a Mônica era uma mulher de cerca de 45 anos e à primeira vista ela parecia perfeitamente normal. Conversar com ela era algo comum, mas de tempos em tempos ela tinha esses episódios que nos deixavam arrepiados. Nós esperávamos que o episódio do gato fosse o último, mas 2 semanas depois, outro grito ecoou pelo bairro. Era quase 1 da manhã quando eu cheguei à casa dela. A Mônica, visivelmente bêbada, contou que tropeçou em algo no chão ao tentar chegar ao quarto. Usando o celular como lanterna, ela viu outro gato morto na sala. O grito dela fez os vizinhos correrem novamente, mas dessa vez ninguém chamou a polícia. Um dos vizinhos reconheceu o gato como seu, e o choro dele foi mais alto do que o da Mônica. Aquela noite deixou todos ainda mais desconfiados, mas de alguma forma nós começamos a nos acostumar com os gritos dela. As pessoas deixaram de correr e passaram apenas a caminhar até a sua casa quando algo acontecia. Suas crises haviam se tornado parte da rotina da rua. Porém, tudo mudou quando, em último episódio, encontramos a Mônica com o rosto coberto de lágrimas e o seu próprio dedo decepado na boca. Nós ficamos em choque. Um vizinho chamou uma ambulância, mas ninguém sabia como aquilo tinha acontecido. Tudo indicava que ela mesma havia feito aquilo. Na última vez que ouvimos seus gritos, eles cessaram abruptamente, como se alguém tivesse desligado um rádio antigo. Eu fui o primeiro a chegar à casa dela, mas eu não estava preparado para o que eu vi. A Mônica estava caída no chão, com uma faca cravada no próprio peito. Enquanto os vizinhos choravam e ligavam para a emergência, eu só conseguia pensar: que mulher maluca, mata um gato, arranca o próprio dedo e ainda tira a própria vida para chamar a atenção. A polícia encerrou o caso dizendo que ela mesma havia feito aquilo. A Mônica deixou uma carta que não explicava muito, mas transmitia muito medo. Dias depois eu vi o título no jornal exatamente como eu imaginei. Mulher desequilibrada mata um gato, arranca o dedo e tira a própria vida em seguida. Mas o que ninguém nunca soube foi a verdade. Se o que a Mônica teve que enfrentar era uma coisa causada pela própria mente ou algo de outro mundo, é um segredo que ela levou com ela para o túmulo. E que ela descanse em paz. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente
e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Risinho. Boa noite, Luciano e ouvintes. Meu nome é Daniele Rossi e eu resido na cidade de Santo André, no ABC Paulista. Esse é o segundo relato que eu envio ao canal. Os acontecimentos que eu contaria a seguir ocorreram na minha infância e atualmente eu presenciei uma espécie de continuação dos fatos vivenciados em um contexto passado. Por esse motivo eu decidi compartilhar com vocês, amigos que creem e respeitam o sobrenatural. Eu tinha 9 anos na época e constantemente eu ouvia risadas em meus ouvidos, risos como se fossem de uma pessoa jovem e irônica, porém feliz. Muitas vezes, essas risadas eram acompanhadas de pedidos, tais como jogue seu chinelo no telhado, é divertido, ou vamos brincar de molhar todo o quintal e sair correndo. Os risos e as sugestões eram tão frequentes que eu apelidei aquele fenômeno de risinho, e só eu era capaz de escutá-los. Eu contei à minha mãe o que estava acontecendo e eu acrescentei que eu não estava com medo, pois muitas vezes ela me fazia companhia e era engraçado. A minha mãe gentilmente solicitou que eu estivesse sempre atenta e a informasse caso eu sentisse algum tipo de desconforto com aquela situação. A minha mãe sempre foi muito espiritualizada e ela sempre me ensinou a enxergar os fatos sobrenaturais com tranquilidade e respeito. É importante ressaltar que esses acontecimentos nunca atrapalharam meus estudos e os meus momentos com os meus amiguinhos. O risinho sempre aparecia no fim das tardes monótonas e silenciosas. Certa vez era meu aniversário. A festa tinha chegado ao fim e nós estávamos tentando organizar a casa, quando eu ouvi novamente aquela voz dizendo: eu vou fazer uma brincadeira. Era o risinho se comunicando mais uma vez. Eu não dei atenção e continuei limpando as coisas junto aos meus familiares, até que de repente todos ficaram imóveis com a cena que presenciamos. Uma bexiga vermelha que estava no chão começou a subir as escadas devagar, flutuando levemente, como se alguém a estivesse segurando. Eu me lembro que eu fiquei muito assustado e eu comecei a chorar. Minha mãe começou a rezar e pediu para que aquilo parasse. Em um tom de voz alto e firme, mencionou que não era certo me causar medo e angústia. Logo em seguida, a bexiga estourou, e muitos anos se passaram sem que eu ouvisse as risadas e os pedidos do risinho. No mês de abril de 2023, eu tive uma briga com meu namorado e eu me lembro de ter parado meu carro em uma rua para terminar a discussão pelo telefone. Eu estava tão nervosa que eu nem me dei conta de que eu havia parado em uma esquina deserta e escura. Mesmo no calor da discussão, eu percebi alguns rapazes se aproximando. Rapidamente eu liguei o carro e eu notei que eles estavam tentando entrar pela porta traseira. Já desesperada com medo do que poderia acontecer, eu acelerei e empurrei o braço de um deles com toda a minha força, e em pensamento eu pedi ajuda. Foi então que, como numa fração de segundos, eu ouvi risadas em meus ouvidos, aquela mesma risada irônica e feliz de antes. Quando eu olhei pelo retrovisor, alguns dos rapazes tinham caído ao chão. Eu continuei acelerando até perceber que o perigo já havia cessado e que naquele momento eu poderia desacelerar e me acalmar. Meus amigos, eu tenho certeza de que aquele espírito, se é que eu posso chamá-lo assim,
Me auxiliou em um momento tenso e perigoso, e até hoje eu me pergunto se ele esteve todo esse tempo ao meu lado. Indagações à parte, eu aprendi a ser mais cautelosa e grata pela minha vida. Muitas vezes, quando o fim da tarde cai com sua energia peculiar e intrigante, eu digo em voz alta: muito obrigada, Rizinho. Amigos, eu desejo a todos vocês bênçãos e sonhos realizados. Obrigada, Luciano, por ler a minha história e parabéns pelo canal.